Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltei direto aqui da Vila Belmiro. O Santos perdeu o clássico para o Corinthians por 1-0, gol do Roger Guedes na segunda etapa. E olha, um jogo que parecia para o Santos fácil, né? O jogo se mostrou muito fácil para o Peixe. O Corinthians veio aqui numa estratégia totalmente defensiva, não jogou nada especial no primeiro tempo, em boa parte da segunda etapa. Teve um jogador expulso, o Yuri Alberto, né? Após deixar o braço no Luiz Felipe. E o Santos poderia ter se aproveitado muito mais desta vantagem numérica e não conseguiu. Primeiro tempo do Santos, um primeiro tempo que o Santos conseguiu se defender bem. Teve algumas possibilidades pelos extremos do gramado, tanto com o Ângelo como com o Lucas Braga, mas a grande realidade é que os dois goleiros praticamente não trabalharam na primeira etapa. O Santos ligeiramente melhor nos números da partida. O jogo estava bastante equilibrado em termos de posse de bola, finalizações, e aí no segundo tempo o Orlando Ribeiro volta com o Lucas Barbosa, né? Ele coloca o Lucas Barbosa no time e tira o Rodrigo Fernandes. Aí a primeira alteração do Orlando Ribeiro, que não deu para entender absolutamente nada o que ele pensou. Primeiro, porque o Rodrigo Fernandes vinha fazendo um bom jogo na marcação e conseguia sair jogando com muita qualidade. Ele tira o Rodrigo Fernandes, mantém o Camacho no jogo e aí coloca o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, logo no comecinho da segunda etapa, toma um cartão amarelo bobo e depois, numa dividida com o Cássio, que depois vem do lance com calma, me deu a impressão que a expulsão foi equivocada do árbitro. O Lucas Barbosa não atinge o Cássio no primeiro momento. É claro que depois, né, do lance ali do Cássio ter defendido, ter saído do gol, pode ter ficado ali um pé do Lucas Barbosa, mas totalmente sem intenção, né? Então, na minha opinião, o árbitro errou de forma grotesca ao expulsar o Lucas Barbosa. Isto mostra mais uma vez que o Santos, até por não ter representatividade na CBF, normalmente o Santos é prejudicado, e aqui na Vila Belmiro foi prejudicado nesta noite. A expulsão equivocada do Lucas Barbosa, no meu modo de ver. Agora, isso não justifica as mudanças péssimas que foram feitas pelo treinador Orlando Ribeiro. Ele sacou o Madson, que sentiu fadiga muscular. Ele sacou o Luiz Felipe, que também teve um problema físico. E também acabou tirando o jogador Ed Carlos, né? 3 alterações para colocar Auro Júnior, para colocar o Sandri, né? O Sandri não jogou absolutamente nada, né? E para colocar também o Miguelito, né? Ele coloca o Miguelito na segunda etapa, já no finalzinho do jogo. Ele tira o Ângelo para colocar o Miguel Terceiros. E tirou o Luiz Felipe para colocar o Derek, né? Ou seja, eram situações ali de jogo que o Corinthians se mostrava totalmente entregue nas lonas e o Santos não soube aproveitar. Então, eu brinquei durante a transmissão, falei muito sobre isso, que um time que quer vencer um clássico não vence o clássico com Auro Júnior, Camacho, Felipe Jonathan, Derek, Sandri, né? É muito jogador, nota 4,5, 5 junto, e aí deu no que deu, né? O Corinthians dominou o jogo. Após as alterações do Orlando Ribeiro, alterações infelizes do Orlando Ribeiro, o Corinthians ganha o meio-campo com a entrada do Duqueiroz, do Rony, né? Jogadores que mudaram a dinâmica da partida. O Corinthians ganha o meio-campo num contra-ataque. O Roger Guedes aposta a corrida com o Sandri, ganha, invade a área, dá um biquinho na bola, a bola passa ali por baixo do João Paulo e morre no fundo do gol. Portanto, o Santos pagou o preço hoje de escolhas equivocadas do treinador Orlando Ribeiro, que não fez uma boa leitura da partida, e isso acabou custando caro para o Santos Futebol Clube. Repito, o jogo de hoje foi um dos Corinthians e Santos mais fáceis da história e o Santos não conseguiu vencer a partida. Eu não me lembro de um Corinthians deixar o Santos com tanta facilidade de dominar o jogo como vimos aqui. O treinador Vitor Pereira não queria ganhar o jogo, estava claro isso. Estava chamando o Santos. O empate aqui para o Corinthians estava excelente.
E o Santos deu campo para o Corinthians, deu possibilidade para o Corinthians vencer o jogo e foi isso que aconteceu. O Santos sem força nenhuma, não dá para acreditar que um time com tantos jogadores medianos vai conseguir dar trabalho para o Corinthians, vice-campeão da Copa do Brasil, e que tem um goleiro que é um goleiro diferente, que é o Cássio, né? O Cássio em grandes jogos cresce, essa é a verdade. E o Santos hoje fez o nome de Balbuena, fez o nome do Robert, fez o nome do Cássio, alçando bola na área o tempo todo. Partida péssima do Marcos Leonardo, né? Um jogador que hoje não conseguiu dominar uma bola, jogou muito mal o Marcos Leonardo. O Lucas Braga fez aquilo que ele sabe fazer, que é só correr. O Ângelo, que era o jogador que buscava alguma coisa diferente, acabou sendo substituído, na minha opinião, de forma equivocada pelo Orlando Ribeiro, né? O meio-campo do Santos, Ed Carlos, tenta sempre fazer algo diferente, mas é um jogador que falta muita intensidade para ele, às vezes é muito lento e muito burocrático, né, também. Camacho, é o Camacho que a gente está acostumado a ver há algum tempo no Santos, né? Ele joga uma partida boa e 3 do nível que jogou hoje aqui. A zaga do Santos estava bem com Luiz Felipe e Alex Nascimento. Acho que o Alex Nascimento foi uma grata surpresa no dia de hoje. E 2 laterais do Santos, Felipe e Jonathan, que no apoio não agrega em nada. E o Madison, que fez uma partida também regular até o momento que ficou no gramado. O João Paulo não tem muita sorte, essa é a verdade. O João Paulo, não quero cravar aqui que ele falhou, mas a realidade é que o João Paulo, em jogo grande, quando ele enfrenta goleiros do nível de Everton, do Palmeiras, de Cássio, do Corinthians, de Santos, do Atlético Paranaense, a gente percebe que o João Paulo pode ser sim um bom goleiro, e é um bom goleiro, mas está no nível abaixo desses goleiros que eu citei há pouco. Era uma bola que poderia ter sido defensável e morreu no fundo da rede. Chances do Santos de classificação na Libertadores são mínimas. O Santos, que viu o Flamengo hoje vencer o América Mineiro fora de casa. O América Mineiro ficou com 45, o Santos está com 43, mas o problema é que Fortaleza ainda joga, Botafogo ainda joga, São Paulo ainda joga, todos os 3 times estão à frente do Santos Futebol Clube. A diferença, que começou em 2 pontos do G8, pode acabar a rodada em 4 pontos. E o problema é que o Santos tem o bom Flamengo jogando no Maracanã. Ah, o Flamengo vai jogar com o time B, o Flamengo vai jogar com o time C. Olha, independente da formação do Flamengo, o Santos não é favorito contra o Flamengo jogando no Maracanã. Dia que poderia ter sido muito feliz para o torcedor santista, 12.500 torcedores estiveram presentes na Vila, para uma renda superior a R$500 mil. O Santos que deve ter um lucro aí de 150 a 200 mil reais no clássico de hoje na Vila Belmiro. Resultado péssimo para o Santos, poderia ter sido muito melhor, tudo desenhava para isso. Infelizmente o Santos não conseguiu fazer o resultado aqui na Vila Belmiro. Uma pena, o torcedor santista vai dormir de cabeça inchada e o torcedor corintiano feliz da vida. Tem sido assim, né? Os dias do santista. Há 8 anos o Corinthians não vencia aqui na Vila Belmiro em Campeonato Brasileiro e hoje venceu o Santos. Mais um tabu quebrado na gestão do presidente Andrés Ueda. Dias melhores devem vir. Torcemos muito para que tudo isso passe logo e o Santos volte a ser o gigante chamado Santos Futebol Clube. Um grande abraço, valeu galera, tchau!